Boa noite. Vamos começar o nosso estudo dessa semana com a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, que nos permite esta encarnação repleta de tantos ensinamentos. Que possamos manter a nossa alma aberta ao aprendizado em todas as situações que nós vivenciamos, rogando aos bons espíritos, amigos que nos acompanham nessa experiência terrena, que estejam sempre conosco, nos fortalecendo naquilo que precisamos viver. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís e hoje eu vou conduzir o estudo da semana. Do livro Prazer de Viver, capítulo 10, Auto-perdão, força para recomeçar. Irmã, se começa o capítulo com uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14. E ela nos diz: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Como vocês podem ver, irmã, se já no inicinho do capítulo, ela nos traz o suicídio como um tema do nosso estudo dessa semana. Então eu pensei de nós aproveitarmos a oportunidade, claro, para aprender com as narrativas dos espíritos, né, que estando aqui na Terra passaram pelo suicídio, mas também gostaríamos que a gente mantesse a perspectiva também da psicologia, para que a gente aproveitasse o capítulo para aprender de uma maneira mais ampla, né? Tendo aqui o intuito de salvar vidas. Isso porque as estatísticas nos mostram que cerca de 32 pessoas morrem por dia de suicídio no Brasil e que grande parte da sociedade, pelo menos uma vez, né, já pensou em suicídio. Isso acontece, essas estatísticas são tão altas porque é da natureza humana, sempre que está em sofrimento, tentar encerrar o sofrimento, acabar logo com isso, né? Então vocês podem me perguntar, estarem pensando aí, mas e por que aquela pessoa que pensou em suicídio, ela não seguiu adiante? É porque muitos de nós, quando pensam em suicídio, o pensamento vem e logo você se dá conta daquilo e, né, elimina o pensamento. Porém, isso acontece porque rapidamente você encontrou dentro de você, né, aquele indivíduo encontrou dentro dele recursos internos, outras experiências de dificuldades na vida em que ele superou. Então, o que difere uma pessoa que pensou em suicídio e outra que chegou realmente ao suicídio são recursos internos, né? Aquela pessoa não identificou dentro dela uma capacidade de lidar com a adversidade da vida. Eu estou contando isso para a gente abrir a perspectiva em relação ao suicídio, tá? Ou seja, é mais comum do que nós imaginamos. Por isso eu queria trazer a questão de uma forma mais ampla para a gente poder refletir. No geral, falar de morte já é muito difícil, mas quando o assunto é suicídio, tudo fica mais complicado. Isso porque aprendemos que devemos preservar a vida e o suicídio fere essa compreensão. Desta forma, o suicídio tem um grande peso na sociedade. Ele é cheio de estigmas, para começar pela forma como nos referimos às pessoas.
Ele foi fraco? Ou cometeu suicídio como quem comete um crime ou um pecado? Hermance nos conta que no mundo espiritual existe o Hospital Esperança, que é um local onde, através de círculos de amor, os bons espíritos trabalham o valor da vida por meio de depoimentos e técnicas de sensibilização dos sentimentos nobres, como o amor, a esperança e a fé. O objetivo é que todos adquiram domínio interior e honestidade emocional. Em uma dessas reuniões, Maria Clara conta sua experiência enquanto encarnada e como, diante das dificuldades da vida material, acabou acreditando que o suicídio era a única forma de resolver seus problemas. E ela nos diz: dizem que os que se matam fazem isso para se livrar de um acontecimento infeliz. Engano. Fazemos isso para nos livrar de nós mesmos. O suicídio é apenas mais uma decepção que se soma ao conjunto de insatisfações que colecionamos. Livramo-nos realmente da vida dos problemas periféricos que consomem nosso pensamento. No entanto, não nos livramos do que sentimos. Não nos matamos por covardia ou para pôr fim a algo. Matamo-nos porque não sabemos como existir, como resgatar o sopro de vida dentro de nós. Os profissionais de saúde já compreenderam que o suicida não quer morrer. Na verdade, ele vê no suicídio a maneira de aliviar uma dor imensa da qual acredita não existir saída. Geralmente, essas pessoas estão em volta de grandes problemas externos, mas também, como ressalta Ana Clara, nem sempre existe um problema específico, mas um não envolvimento com a vida, como veremos adiante. A questão é que esta pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, além de sentimentos como culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação. Ela sente uma completa desesperança, quer sair daquela dor, desaparecer, fugir, ir para um lugar onde a situação é melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar a paz, um descanso, um final imediato aos tormentos que não terminam. O suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor, que varia de pessoa para pessoa e não está necessariamente ligado a uma doença mental como a depressão ou o transtorno bipolar. Existem pessoas que nunca tiveram nenhuma questão psiquiátrica e que também pensam em suicídio e até mesmo morrem por suicídio. Maria Clara nos traz outra informação. Ela nos conta que já encontrou pessoas que, mesmo se matando no corpo, gostariam de se matar novamente em espírito. Entretanto, sentem-se totalmente incapazes. Afinal, como se mata o ser espiritual? Percebemos como a dor, a culpa, a depressão são do espírito. Morrendo no corpo carnal, estes sentimentos acompanham o espírito. Porém, enquanto espíritos, terão que lidar com quem são e com todo o trabalho que precisam fazer em si mesmos. Não podemos fugir de nossa verdade íntima. Enquanto encarnados, podemos até escolher não lidar com a nossa verdade. Porém, no além-túmulo, a questão estará lá, esperando que finalmente tomemos coragem de lidar. Maria Clara nos revela que era espírita, mas nunca conseguiu sentir gratidão pela vida e que, ao procurar apoio entre amigos, só recebia sentenças sobre karma e obsessão, doença e ruína. Ela questiona como poderia pensar positivamente diante de tanto negativismo. Revela que foi sentindo-se envergonhada diante dos amigos e suas doutrinações que reprimiam o que ela sentia.
Ela ainda avalia que o conhecimento que recebia sobre as consequências de seu ato não eram impeditivos para que ela mudasse de ideia. Essa informação é muito importante que a Maria Clara nos traz, porque nós vemos pessoas de todas as religiões pensando em suicídio, mesmo com todo o conhecimento que elas recebem nessas religiões. Isso acontece porque diante de um sofrimento extremo, negativas, ameaças, caso ela parta para o suicídio, só servem para afastar a pessoa que naquele momento não está em condições de sentir gratidão pela vida e ter autoamor. Devemos usar o diálogo empático para acolher esta pessoa em sofrimento. Já sabemos que através do amor, do carinho e acolhimento podemos salvar vidas. Grande parte dos suicídios podem ser evitados se a pessoa que está em sofrimento tiver auxílio de alguém próximo e profissional. Saber que ela tem com quem contar é fundamental. E nós só podemos ser alguém que auxilia se deixarmos de lado nossos achismos e nos abrirmos para tentar compreender a dor do outro. Nunca saberemos exatamente o que o outro sente, só nos colocamos à disposição para ajudar. A esse respeito, Dona Modesta acentua que as vivências do sentimento são as que exigem mais do entendimento e da caridade humana. Isso porque tendemos a achar que sabemos o que é melhor para o outro, impondo nossas verdades em vez de acolher com amor. Outra paciente do hospital diz que a questão não é o desejo de morrer, mas o desejo de não viver. Em verdade, não tive motivos sérios para me matar. Apenas achei a vida sem sentido por tempo longo demais. Desencantei-me, ou já nasci desencantada e sem vida por dentro. Aqui Dona Modesta esclarece que muitos espíritos já renascem com total indisposição para viver. Precisamos olhar para a depressão como uma doença da alma. Ela revela nossa insatisfação com quem somos, com o que fizemos e a culpa e o desânimo que assola o ser. Voltamos à vida na carne como um trecho de nosso aperfeiçoamento contínuo. Muitos já reencarnam trazendo o peso da falta e a falta também do auto-perdão, com a mágoa pelo que viveram, o que reflete na sua completa insatisfação com tudo na vida. Precisamos aprender a sentir que estar na vida é um presente que deve ser desembrulhado com a alegria devida. Muitos pacientes narram que desde a infância sentiam-se tristes em estar neste mundo. Vão arrastando a vida sem alegria, questionando a existência sem encontrar sentido no que fazem. Muitos pensam em suicídio, sem coragem de fazê-lo, mas também sem coragem de viver a vida. Ao longo do tratamento, em que eles vão se submetendo aqui na Terra, vão aprendendo que a vida pede envolvimento. A vida é o que acontece agora. São nossas obrigações diárias conosco, com a família e amigos. Percebem que se envolver na vida é isso. Param de esperar por grandes acontecimentos e aceitam aquilo que têm. Quando percebem, já estão bem mais envolvidos do que imaginavam que um dia poderiam. Dona Modesta alerta que o espírito é a boa nova dos tempos modernos, o espiritismo, perdão. Vou corrigir a frase. Dona Modesta alerta que o espiritismo é a boa nova dos tempos modernos. Sua mensagem é de consolo, estímulo e alegria, e nos alerta que nem sempre temos conseguido expressar esse clima de entusiasmo e vitalidade.
Para ela, as casas espíritas devem ajudar as pessoas na jornada existencial. O resto são questões de secundária importância. Os centros devem ser um espaço de recuperação da dignidade humana e uma praça de convívio e alegria. Nossa causa deve ser a espiritualização do homem por meio do amor, ajudando-o a ter condições para viverem em conformidade com a visão imortalista. Uma pessoa que pensa em suicídio deve procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. O desejo de morte deve ser visto de maneira simbólica e individual. O que significa morrer para aquela pessoa? Às vezes, essa pessoa deseja que morram partes de sua personalidade e, para isso, precisa reavaliar pensamentos, sentimentos, mudar algumas situações externas, aceitando aquilo que não dá para ser alterado externamente, mas alterando a forma de olhar para a questão. A pessoa que procura ajuda psicológica buscará compreender profundamente o que se passa na sua alma. É uma busca por ouvi-la, por compreender quem somos realmente. Então, nesse processo de autoconhecimento, poderemos falar de renascimento e transformação, ajudando a pessoa a descobrir sua essência e criatividade, que lhe ajudará a ter uma nova vida repleta de significado. Encerramos aqui o nosso estudo de hoje, trazendo algumas informações que são importantes de sabermos, pois o conhecimento nos liberta. É muito importante quando sabemos a experiência de alguns espíritos que, enquanto encarnados, passaram por dificuldades e hoje desencarnados têm uma ideia, uma compreensão muito maior do que viveram. Essas informações, quando estão no nosso coração, nos alertam para reflexões importantes e mudanças que ainda podemos fazer em vida. Pois ainda dá tempo de rever muita coisa, de aceitar outras que não podemos mudar, mas que são verdades com as quais precisamos lidar para aprender, para evoluir. Que Jesus ponha a mão sobre cada um de nós, nos ajudando a despertar para as questões importantes da alma, para aquilo que precisamos realizar em nós. Agradecendo mais uma vez, Senhor, pela oportunidade da vida. Que assim seja.